Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda revisão, segunda aula atividade então de planejamento financeiro e orçamentário, disciplina nova, que daqui a uns dias a gente vai ter prova também dela, né? Estamos então para a segunda aula, vamos fazer aqui uma mini revisão e posteriormente que a gente faz a aula atividade juntos. Lembrando, estou aqui no chatzinho com vocês, hoje com Zoom, né? Temos que conversar bastante, que nós temos prova semana que vem da disciplina que está correndo em paralelo, então a gente tem que conversar bastante a respeito disso, tá? Espero vocês todos no Zoom, certo? Pessoal, nós vamos falar então, a primeira parte a gente falou, deu alguns conceitos para você, a gente viu que os tipos de planejamento e agora a gente está entrando direto então nessas questões aqui também, de bastante conceitos, tá? Vamos ver então a questão do orçamento de vendas. O orçamento de vendas, ele ajuda a determinar quantas unidades precisarão ser produzidas. Isso levará a empresa a elaborar o orçamento de produção, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, que será usado para determinar os custos de produção, incluindo matéria-prima direta, mão de obra direta e outros custos gerais de produção, certo? Que a gente vai ver todas essas questões de despesa e custo na nossa teleaula 3, mas daqui a pouquinho a gente vai ver toda essa questão da produção também, certo? Dentro do orçamento de vendas, existem 4 métodos, pessoal, para executar tais previsões. De acordo com essa figura abaixo, está lá no livro digital de vocês. Ó, é importante vocês pegarem o livro e irem lá e verificarem, certo? Os slides de vocês estão bem enxutos, mas o livro digital está bem abrangente e bem legal mesmo. Olha só, métodos de previsão de vendas. Então, são 4 métodos, como eu tinha mencionado anteriormente. Os métodos não estatísticos, estatísticos, finalidades específicas e a combinação dos métodos. Vamos ver cada um? Os não estatísticos. Combinação das opiniões dos supervisores da divisão de vendas. Combinação das opiniões dos executivos. Os estatísticos. Método do ritmo econômico, análise de tendências. Método de sequências cíclicas, análise de correlação. Analogias históricas especiais. Para aqui um pouquinho. Vocês estão vendo a questão da diferença do não estatístico e do estatístico. O estatístico ele usa métodos para que a gente tenha parâmetros. O não estatístico são combinações de opiniões, certo? Vamos adiante. Finalidades específicas. Análise da indústria, análise de linhas de produtos, análise de usos finais de produtos. E a combinação de métodos é a combinação sinergística dos métodos anteriores. Então, eu posso usar os dois métodos. Tanto um exemplo, vou fazer para o método de previsão de vendas uma análise em cima de dados estatísticos e não estatísticos, né? Uma combinação, então, de opiniões com uma combinação de métodos científicos. Sim. Essa, então, a gente vai usar o método chamado de combinação de métodos, ok, pessoal? Cabe observar que existem outros fatores, principalmente o ambiente interno, podem restringir as vendas, como a estrutura administrativa, as competências pessoais dos funcionários, os recursos financeiros, etc. Ainda as restrições do ambiente externo. Então, não são esses 4 métodos que a gente está usando aqui, nós temos alguns fatores, então, tanto o ambiente interno como externo, que fazem muito diferença, certo? Do ambiente externo tem a questão da política dos fornecedores, que ela afeta intimamente as projeções de produção, sem dúvida nenhuma, né? Com base nas projeções de vendas, podemos estabelecer uma projeção de faturamento futuro. Basta multiplicar as unidades orçadas pelo preço atualizado pelos índices inflacionários. Não se esqueça de atualizar também os preços, em caso de aumento, se ocorrer, é claro, certo? Essa é a previsão, então, método de previsão de vendas do produto. Aqui, pessoal, lembre-se então, importantíssimo aqui, um processo orçamentário de vendas, ele precisa se aproximar da realidade ao máximo possível. Para tanto, ele deve contar com métodos de previsões para que possa antecipar com maior exatidão as vendas que serão feitas no futuro. Todo o processo orçamentário dependerá da qualidade dessa previsão. O orçamento de vendas ele permite perceber as variações de venda e no faturamento no longo e no curto prazo em função de variáveis internas e externas. É sem dúvida uma ferramenta poderosa de gestão financeira, sem dúvida nenhuma. O orçamento de vendas está preparando, na verdade, pessoal, os meus ganhos lá no
futuro. Então a gente vai fazer uma previsão, né? E ela se concretizando, né? A gente já consegue ter um bom patamar da nossa empresa. Ela superando, a gente já vai ter o chamado superávit. E ela não se concretizando, a gente vai ter que pensar e realmente mudar as nossas estratégias. Entramos então, falei um pouquinho sobre o orçamento de vendas. Vamos falar sobre o orçamento de produção? Vamos lá então, olha só. O orçamento de produção, ele se refere a um plano que contém informações sobre as expectativas a respeito das quantidades a serem produzidas e estocadas. Tem duas palavrinhas aqui importantes aqui no orçamento de produção. Quantidades produzidas e estocadas. Então eu vou produzir e também vou estocar, fazer estoque, sendo elaborado após o orçamento de vendas. Primeiro meu orçamento de vendas, depois meu orçamento de produção, certo? O orçamento de vendas vai ser o balizador para o meu orçamento de produção. Ele indica o número de unidades que devem ser produzidas em cada período do orçamento para atender às necessidades de vendas e gerar o estoque final desejado, certo? Para isso, nós temos que fazer um planejamento de produção, né? E a gente viu lá anteriormente na aula 2 que falava que o melhor, na verdade, seria fazer um planejamento a curto ou longo prazo. O longo prazo seria importante, mas tem muito risco, né? Então aqui nós podemos fazer o orçamento de longo, médio e curto prazo. Os aspectos de planejamento variam conforme a importância e a proximidade da data do evento. Os principais pontos abordados de acordo com a forma de planejamento são, vamos ver, no curto prazo, nós vamos usar previsões de demanda totalmente desagregada ao real. Fazemos intervenções nos recursos para corrigir desvios dos planos. Leva em consideração os objetivos operacionais e os custos de suas operações. Essa é a vantagem do curto prazo. A gente pode, na verdade, estar corrigindo esses desvios aí para que o nosso planejamento ele não fuja tanto realmente daquilo que a gente espera. Planejamento de médio prazo, ele usa previsões de demanda desagregada, determina recursos e contingência e tem objetivos tanto em termos financeiros como operacionais. O planejamento de longo prazo, né, que a gente viu bastante, ele usa previsões de demanda agregada, determina recursos de forma agregada e os objetivos estabelecidos são em grande parte em termos financeiros, né? Por isso que existe aquele alto grau de risco do planejamento a longo prazo, né? A gente faz todo um planejamento, prepara a empresa para aquele longo prazo, dá uma epidemia como deu agora. Pois é, temos que mudar os planos no meio do caminho, tentar ajustar ele e fazer mais um planejamento a curto prazo e médio para que a gente possa, pelo menos, recuperar alguma previsão de vendas que a gente fez anteriormente, tá bom? O volume de vendas, olha aqui pessoal, é importante, o volume de vendas, de acordo com Migliorini, como fator restritivo, significa, dentre outras coisas, analisar uma demanda superior à capacidade de atendimento da empresa, em razão, por exemplo, de os principais fornecedores não atenderem às necessidades da organização em determinados períodos do processo produtivo. Esse fator não é o único, mas é um dos que mais influenciam as restrições da produção, pois a partir dessa situação poderão se desencadear outras que afetarão outras áreas da empresa. Como consequência, a determinação do volume de estoques necessários exerce forte impacto nas decisões, pois envolve o nível de risco em investir, produzir e vender. Certo, pessoal? Importante, então, que a gente vá se acostumando com esses termos aí. Você, administrador aí que está no 6º e 7º semestre, vocês estão respectivamente aí, a gente vai se acostumando com esses termos aí de agora em diante. Os estoques, lembra que a gente falou lá de produzidos e estocados, produtos produzidos e estocados, lembra? Então olha aqui, os estoques, eles costumam manter uma participação significativa no total dos investimentos ativos na maior parte das empresas industriais e comerciais. Na realidade, por demandarem vultuosos volumes de recursos, ou seja, meus recursos imobilizados, aplicados em itens de baixa liquidez, devem as empresas promover
rápida rotação em seus estoques, como forma de elevar sua rentabilidade e contribuir para a manutenção de sua liquidez. O que ele está falando aqui, pessoal? Dessa leve rentabilidade e rotatividade, né? Então vamos girar o nosso estoque, vamos tentar botar ele em produção, vamos tentar vender ele, se é o produto final, para que a gente tenha realmente eleve a nossa rentabilidade, porque produto parado, produto ou matéria-prima parada é matéria-prima que não está rendendo, já está perdendo. Mas claro que a gente não pode deixar de ter o nosso estoque para que realmente chegue uma previsão, uma futura previsão de venda que não estava previsto, ou a gente possa ter bala na agulha, aí esse é o termo, para que a gente possa fazer o produto, ok? Quanto à determinação da capacidade de produção, olha que interessante, trata-se de uma decisão de investimento muito importante, pois de nada adianta você planejar vender, um exemplo, tá gente, 5.000 unidades, decidir produzir 5.500, de acordo com a política de estoque, se a sua capacidade instalada é de apenas 4.000 unidades, ou seja, se sua capacidade máxima de produção é apenas 4.000 unidades de produção, você, cara administrador, terá que decidir se deve ou não investir para aumentar a sua capacidade. E aumentando tal capacidade, o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento de despesa, um aumento de custo. Claro que sim, que a gente poderá ter um aumento de lucro, de rentabilidade lá na frente. Mas quem vai decidir isso? Você, cara administrador. Certo? Temos aqui a questão, gente, dos métodos de previsão por média e média móvel. Para quê? Para que a gente estime dados futuros, né? E para que a gente estime dados futuros, a gente pode fazer uma média daqueles que a gente tem ou daqueles que passaram, certo? Então, uma das formas de se estimar dados futuros é o uso da média, ou média simples, certo? Que é muito fácil, que é medida pela seguinte equação. Olha a equaçãozinha ali embaixo, pessoal, não se apavorem. A equação, ela é muito simples, tá? Nós podemos pegar ali, ó, a segunda parte dela, x1 mais x2 mais x3 mais xn, dividido pelos meus n meses, n anos, então que eu quero fazer a minha média. Certo? Vamos lá, ó. O meu x é o número médio de um universo observado, o meu n é o número de períodos observados e o meu x é o meu valor real dos eventos observados. Ok, pessoal? Olha só, botei um exemplo que está lá no livro de vocês, para vocês não se assustarem da fórmula. A média simples é a mais comum e intuitiva dos cálculos matemáticos e está presente no dia a dia de qualquer pessoa, independentemente de sua instrução formal. Todo mundo irá realizar cálculos de média em algum momento da vida. Para calcular a média, basta somar todo o conjunto numérico e dividir tal soma pelo número de elementos do conjunto. Por exemplo, ó, o conjunto de 3 números, vamos pegar o número 2, o número 6 e o número 7. Tem a média calculada da seguinte forma. Olha só, se eu tenho o número 2, o número 6 e o número 7 e quero fazer uma média, eu tenho 3 elementos, é isso? Sim, é isso. Então eu vou somar então ali na minha formulazinha. Olha lá, meu x vamos chamar assim, é igual a 2 mais 6 mais 7 dividido por 3 elementos. Então 15 dividido por 3, minha média simples aqui do meu produto de venda é 5, certo? Simples, né? Simples e fácil, né? Porque essa aqui é a chamada média simples, tá bom? Nós temos agora a chamada média móvel, tá? O que acontece com a média móvel, depois eu vou falar um pouquinho aqui embaixo. Tem a questão da sazonalidade, que vai mudar um pouquinho esse percentual. Ele não vai ser um valor, como é que eu posso dizer para vocês, sempre certo durante os anos. Ele vai mudar conforme a sua sazonalidade, né? Então a gente vai usar uma formulazinha um pouquinho diferente, né? Nós vou ter o meu x1 mais x2 mais x3 dividido por meu n. Parece igual, olha só. O procedimento algébrico da média móvel exatamente é igual da média simples. A única diferença em relação à média é que seguimos períodos diferentes de acordo com a sazonalidade que a empresa enfrenta, certo? Pode ser que lá no mês de janeiro, fevereiro e março a produção esteja no pico. Chega os meses mais de inverno aqui para nós, maio, junho e julho, ela caia. Agosto começa a crescer novamente. Isso é sazonalidade de produção.
Ao invés de calcularmos a média de todos os períodos disponíveis, vamos usar apenas períodos específicos, que refletem a sazonalidade do mercado no qual a empresa está inserida. Essa é a chamada média móvel, gente, tá? Bem simples, bem fácil, duas médias, mas eu tenho que passar para vocês, para que realmente vocês entendam o que está se passando aqui na nossa revisãozinha, certo? Atenção, para nós fechar aqui a revisão e ir para a aula atividade, gente, olha só, atenção. A média simples é a mais comum e intuitiva dos cálculos matemáticos e está presente no dia a dia de qualquer pessoa, independentemente de sua instrução formal. Isso eu já falado anteriormente. Todo mundo calcula a média em alguns momentos da vida. Para calcular a média, basta somar todo o conjunto numérico disponível e dividir tal soma pelo número de elementos do conjunto. Pode haver períodos em que a empresa venda mais e períodos em que ela venda a menos e que a ferramenta não é capaz de apontar tais sazonalidades. Essa é uma grande limitação do uso da média do orçamento. Para corrigir esse problema, vimos como fazer um pequeno ajuste na ferramenta e transformarmos em média móvel. Livro didático de vocês chama a atenção, vão lá e olha essa questão da média simples, média móvel, tá muito bacana, tem vários exemplos lá. Peguei um exemplozinho pequenininho da simples, né? E da móvel também tem vários exemplos detalhados de como fazer, principalmente nessa questão de sazonalidade, tá bom? O último tema, então, da nossa revisão é o método de previsão de vendas por regressão. Já ouviram falar isso? Pois bem, o método de regressão é chamado de regressão linear. E tal ferramenta ela consiste em uma técnica estatística que visa relacionar uma variável dependente a uma variável independente. Isso significa que vamos atrelar o desempenho de uma variável a outra variável. Não se assustem. Por exemplo, imagine uma empresa que venda carteiras escolares, classes. Você acha que essas vendas dependem do número de matrículas que as escolas clientes da empresa realizam todo ano? Com muita segurança podemos dizer que sim, uma vez que quanto maior o número de matrículas, maior a necessidade de carteiras escolares e, consequentemente, maiores serão as vendas da empresa, não é mesmo? Essas variáveis, então, vão apontar a nossa regressão linear, certo? Só para vocês entenderem, livro didático de vocês está lá, seção 2.4 está falando de regressão linear, muito importante vocês irem lá e se aprofundarem, certo? Fica o tópico aqui, gente, para nós encerrar agora, ó. A regressão linear se refere a uma técnica que relaciona duas variáveis, dependente e independente, certo? É uma técnica que a partir das correlações, a gente fez uma correlação antes no exemplo, se eu tiver mais alunos matriculados, mais carteiras eu vou vender. Então, das correlações estabelecidas, permite relacionar o desempenho do elemento a ser analisado. A variável dependente sempre serão as vendas da empresa no método de regressão do planejamento, orçamentário. Certo, pessoal? Vamos para a nossa aula de atividade, bem simples, bem fácil, bem tranquila de fazer. Lembro, estou no chatzinho do YouTube com vocês, já vou abrir o Zoom. Temos que conversar, temos prova novamente semana que vem, tenho que conversar sobre a revisão com vocês. Número 1. O orçamento de vendas é o início de todo o processo orçamentário, portanto, ajuda a determinar quantas unidades precisarão ser produzidas. Diante de tal afirmação, julgue as alternativas a seguir. 1. O orçamento de vendas gera uma reação em cadeia, que leva à preparação dos outros orçamentos? Corretíssima, claro que sim. Ela vai gerar uma reação em cadeia, levando à preparação dos outros orçamentos. Lembra de vendas que vai para a produção? Falei para vocês isso, né? Certo. 2. Os métodos de previsão de vendas não estatísticos englobam a combinação das opiniões dos supervisores e da divisão de vendas. Sim, são aqueles 4 métodos que nós temos, né? Pode ser o estatístico ou não estatístico e a combinação deles. Então, existe sim, e o não estatístico é a combinação de opiniões dentro da organização. Correto. 3. O ponto mais importante da previsão de vendas é sua precisão, o que indica que a previsão não se aproxima da realidade. Mentira, né? A gente está fazendo uma previsão, nós não estamos fazendo uma exatidão do que vai acontecer lá na frente. Citei um exemplo para vocês, fiz uma previsão de vendas, fiz uma produção, no meio do caminho apareceu uma pandemia e pararam as vendas. E aí? Né? Então a alternativa 3 está incorreta. A alternativa correta é a letra A, apenas
Alternativas 1 e 2 estão corretas. Número 2. É o plano que contém informações. Bom, aqui eu vou ler para vocês, gente, que eu não abordei isso aqui na revisão de vocês. Até porque nós vamos falar de orçamento de mão de obra muito na teleaula 3. Mas o orçamento de mão de obra é o plano que contém informações sobre as expectativas a respeito das quantidades a serem produzidas e estocadas, sendo elaborado após o orçamento de vendas. Né? A alternativa correta é a letra C. Número 3. Tem a finalidade de corrigir distorções que podem ocorrer em razão da sazonalidade. Falei muito para vocês agora há pouco, né? Sendo que considera apenas os períodos específicos que possam refletir a sazonalidade mercadológica, assim como é utilizado em um período curto de vendas históricas, para orçar vendas de cada período futuro. O texto aborda qual conceito? Média móvel, né? A gente viu a média simples e a média móvel que trabalha em cima da sazonalidade. 4. A regressão linear, que eu vou ler para você porque eu li agora há pouco, a regressão linear é uma técnica estatística que visa relacionar uma variável dependente a uma variável independente, o que significa atrelar o desempenho de uma variável a outra variável. Com isso, a alternativa correta é a letra D. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de todos, espero que todos vocês estejam bem. Né? Eu quero conversar com todos agora no Zoom aqui, a gente tem muitos assuntos para tratar aí até o final do mês de maio, aí pelo menos, né? E tô aqui no YouTube, tô me despedindo de vocês no YouTube, vou abrir o Zoom. Muito obrigado, gente, e até mais.